Seja bem-vindo a Juazeiro do Norte. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho da história e alguns dados do município. Você está no canal Cidades do Meu Brasil. Para saber mais informações e notícias sobre Juazeiro do Norte e todas as cidades brasileiras, visite nosso portal. Vamos lá? Juazeiro do Norte era inicialmente um distrito da cidade vizinha Crato, até que o jovem padre Cícero Romão Batista resolveu se fixar como pároco no lugarejo, até então sem capelão e, portanto, sem os serviços religiosos. Padre Cícero foi um dos responsáveis, tempos depois, pela emancipação e independência da cidade. Por conta do chamado milagre em Juazeiro, quando o padre Cícero deu a hóstia sagrada à Beata Maria de Araújo, a hóstia se transformou em sangue. A figura do padre assumiu características místicas e passou a ser venerado pelo povo como um santo. Hoje a cidade é a segunda do estado e referência no Nordeste graças ao padre. Em 1827, o padre Pedro Ribeiro de Carvalho construiu uma capela em louvor a Nossa Senhora das Dores, próxima à estrada real que ligava o Crato à Missão Velha. Esta capela foi erguida em frente a um frondoso juazeiro, o que viria, posteriormente, a denominar a cidade. O padre cede terrenos para a construção de casas em torno da capela, assim nascendo o povoado de Tabuleiro Grande, que não passava de um aglomerado de casas de taipa e algumas de tijolos convergindo para a capela. O povoado era um mero entreposto e servia de ponto de apoio para aqueles que se dirigiam ao Crato, tendo um desenvolvimento lento antes da chegada do padre Cícero. No Natal de 1871, padre Cícero recebeu o convite para rezar a Missa do Galo no povoado. Era para ser apenas uma celebração, mas em 11 de abril de 1872, o padre retornaria a Tabuleiro Grande, acompanhado de alguns familiares para se fixar no povoado. Segundo o próprio padre, a decisão decorreu de um sonho, onde viu Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados a uma mesa, em seguida uma multidão de peregrinos marcados pela fome e pela dor adentra no local. Então Jesus Cristo diz estar decepcionado com a humanidade, mas que está disposto a fazer um último sacrifício para salvar o mundo. Então vira-se para o padre e ordena: "E você, padre Cícero, tome conta deles." Com o lema "Cada casa uma oficina, cada oficina um oratório", logo que chegou, o sacerdote tratou de mudar os costumes profanos do local e tornar comum a prática dos sacramentos. Inspirado por padre Ibiapina, padre Cícero criou as Casas de Caridade, organizações tocadas por beatas e que visavam a levar educação, saúde e auxílio religioso ao povo. As Casas de Caridade se espalharam pelo entorno de Juazeiro, sendo a mais famosa delas situada no sítio Caldeirão sob o comando do beato José Lourenço. Inúmeras oficinas foram criadas, com destaque para as de produção de velas, imagens sacras e calçados. O jeito simples e carismático do padre contagiava a população que cada vez mais se entregava à religião e ao trabalho. Durante uma missa em 1º de março de 1889, padre Cícero ministrava a comunhão aos fiéis. Quando ministrou o sacramento à Beata Maria de Araújo, a hóstia se transformou em sangue. O fato teria se repetido diversas vezes durante cerca de 2 anos. A população logo atribuiu ser um milagre. Padre Cícero, cauteloso, pediu à diocese que enviasse uma comissão para investigar o fenômeno e pediu aos fiéis que não comentassem a respeito do mesmo. Porém este pedido foi em vão, visto que a notícia logo se espalhou por todo o Nordeste e em uma rapidez extraordinária chegou ao sul do Brasil. A comissão era formada pelo Marcos Rodrigues Madeira, médico do Rio de Janeiro, Ildefonso Correia Lima, médico e professor da Faculdade do Rio de Janeiro, Joaquim II Chaves, farmacêutico, e diversos padres da região. Após longos estudos,
inclusive podendo testemunhar o fenômeno da transformação por diversas vezes. A comissão concluiu que o facto da ordem dos observados não podem ser explicados pelo jogo natural dos agentes naturais, sendo forçoso aceitar a intervenção de um agente inteligente oculto que represente a causa, o qual, no caso em questão, acredito em ser Deus. Trecho de carta escrita por Ildefonso Correia Lima e reconhecida a letra em firma pelo cartório do Crato. Apesar da comissão provar que não existia explicação para o fenômeno, o bispo Dom Joaquim enviou uma segunda comissão liderada pelos padres Alexandrino de Alencar e Manuel Cândido para analisar o caso. Esta comissão declarou que o fenômeno era uma farsa. Baseado no segundo relatório, Dom Joaquim mandou enclausurar a Beata Maria de Araújo em um convento e suspendeu as ordens sacerdotais de Padre Cícero. O milagre de Padre Cícero atraiu para Tabuleiro Grande um grande número de pessoas. Com isso, o povoado cresceu bastante, com a abertura de novas ruas e a construção de casas, tudo no entorno da fé popular. Surgiam os pequenos negócios com melhores perspectivas e o Padre Cícero sempre aconselhando, em cada casa um santuário e em cada quintal, uma oficina. Os espaços sagrado e econômico se entrelaçaram com o trabalho e a fé caminhando juntos a ponto de servir como alicerce para o desenvolvimento de Juazeiro. Emancipação. Desde o início do século XX, Tabuleiro Grande buscava desvincular-se do Crato, tendo como argumento principal o fato de que o povoado se tornara maior e mais importante que a sede. De fato, Tabuleiro Grande apresentou um crescimento surpreendente, chegando a rivalizar até mesmo com a capital Fortaleza. O movimento em prol da emancipação ganhou força em 1909, com a chegada do padre Alencar Peixoto e de José Marrocos. Ambos fundaram o jornal O Rebate, o qual se tornou o principal difusor do projeto. No mesmo ano, houve uma greve geral da população, causando prejuízos à economia do Crato. Em 1910, foi organizada uma passeata pela emancipação, reunindo aproximadamente 15 mil pessoas. Em 22 de julho de 1911, a emancipação é concedida através da Lei N. Graus 1028, a vila criada passa a se chamar Juazeiro, e Padre Cícero é eleito o primeiro prefeito. A Lei Estadual N. Indicador Ordinal Masculino. 1178, de 23 de julho de 1914, eleva a vila de Juazeiro à categoria de cidade, com a mesma denominação. A denominação Juazeiro do Norte só veio com em 30 de dezembro de 1943, por meio do Decreto Estadual N. Graus 1114. Obrigado pela sua companhia, é um prazer ter você aqui com a gente. Deixe seu like, comentário e se inscreve em nosso canal. Até mais.